Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quero, neste dia, mais uma vez, meditar na Palavra de Deus, numa breve reflexão, e quero convidar você em casa para pegar agora a sua Bíblia e nós lermos no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, versículo a partir do 5 é o que nós vamos meditar neste dia, que diz assim, versículo 5 do capítulo 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Versículo a partir do 11 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Fazei uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Quando nós falamos do livro de Gênesis, no capítulo 6, nós somos diretamente reportados ao fim dos tempos. É isso que as pessoas pensam, é isso que dá a entender através da palavra de Deus, falando a respeito de Noé, nós logo vamos pensando sobre o final dos tempos, né? O que será da minha vida, o que será da vida das pessoas com quem eu convivo, porque num determinado tempo Deus se aborreceu, Deus se irou por causa da vida dos homens na terra. E a Bíblia diz que os homens naquele tempo se casavam, se davam a casamento, bebiam, comiam, tinham uma vida e de repente Deus chega para Noé, conversa com Noé e diz a Noé que prepare uma arca, porque toda a terra iria passar por um grande dilúvio. Então a gente observa aqui nesse texto que o Senhor faz uma promessa, não é? Noé, na verdade, foi avisado e Noé foi orientado por Deus para preparar uma arca, para pregar para um povo, para que aquele povo se arrependesse de seus pecados e sendo assim eles poderiam entrar na arca. Acontece que Noé pregou 120 anos, as pessoas não quiseram dar ouvidos a Noé. Então aqui no Evangelho, aqui na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, eu quero fazer essa leitura. Hebreus 11, versículo 7, diz o seguinte. Hebreus 11, versículo 7, diz assim: pela fé, Noé devidamente instruído, veja só, Noé foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então a gente observa aqui nesse texto que Noé, ele ouviu a palavra de Deus, o que Deus orientou Noé a fazer, e Noé se organizou, passou anos construindo uma arca, e a gente é reportado sempre a pensar no final dos tempos. Mas eu pergunto a você, o que eu
né? Primeiramente eu digo o que eu e o que você está fazendo com as informações, com as palavras do Senhor. Porque nós sabemos que um dia o mundo veio a ser totalmente inundado pelo dilúvio, milhares e milhares de pessoas morreram, mas um dia a Bíblia diz que o Senhor virá com todo poder, com toda glória, e o que o Senhor espera é que eu e você esteja pronto, porque ele diz: vigiai e orai, não é? E todos nós iremos dar conta de nossa vida, como diz em Romanos, pois todos prestarão conta da sua vida. Então, na verdade, a família de Noé representa a nossa própria família, porque Noé pregou para a família, avisou a família, salvou a sua família. E nós, que entendemos a palavra de Deus, nós precisamos também passar para as pessoas a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. No livro de Mateus, eu sempre falo a respeito desse texto, lá no Mateus 28, lá no versículo a partir do 18, o Senhor Jesus Cristo ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e pregai o evangelho. Ensinai tudo o que eu vos tenho ensinado. Batizem em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o que na verdade nós estamos fazendo? Nós estamos pregando a palavra de Deus, estamos evangelizando as pessoas, explicando às pessoas. Assim como na época de Noé houve aquela grande destruição através de água, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo um dia voltará com todo o poder, com toda a glória, e a Bíblia diz que a uns ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, receber a herança que está guardada para vós desde a fundação do mundo. Mas eu pergunto, você estará incluída neste chamado de Deus? É importante que você procure ouvir a palavra de Deus, porque essa incumbência de avisar, essa incumbência de explicar a respeito da próxima volta de Jesus, essa incumbência dos pastores, essa incumbência dos líderes, essa incumbência para todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Então é uma responsabilidade nossa. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz na sua palavra: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E ainda ele diz mais: ai de mim se não pregar o evangelho. E a Bíblia ainda diz mais, não é? Que até as pedras clamarão se nós não falarmos do amor de Deus. Então, o que é que Deus quer que a gente faça? Deus quer que a gente tenha uma vida de santificação. Como o apóstolo Paulo diz: sede santos como eu fui santo. Então, quero ler aqui uma palavra de Deus que está no livro de Colossenses, e quero meditar juntamente com os irmãos, não é? Aqui em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, e a gente vai ver o que Deus quer para as nossas vidas. Olha, diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo a partir do 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Escute. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Aí ele diz assim: prostituição, impureza, paixão, lascívia. Lascívia quer dizer o desejo desenfreado sexualmente, não é? Desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Pois estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, na verdade, Deus quer que a gente faça morrer em nós a natureza terrena, a vontade, o desejo desenfreado de cometer o pecado. Então, todas as coisas concorrem para os que amam
a Deus. E quem ama a Deus, eles vão fugir sempre desse desejo desenfreado que está na nossa carne. Então, os irmãos, assim, devem estar sempre pensando sobre o convite de Deus para a sua vida. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, eu quero que vocês vejam a oportunidade, não é? Evangelho de João, no capítulo 10, eu quero que vocês vejam a oportunidade que nós iremos ter diante do Senhor. Veja só, João capítulo 10, versículo a partir do 9, que ele diz assim, Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a porta, ele é a porta da salvação. Aquele povo teve uma oportunidade de passar pela porta da arca. Hoje nós temos a oportunidade de passar pela porta da salvação, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no nosso tempo, a arca de hoje é o próprio Senhor Jesus Cristo, que diz que vai vir com todo poder e glória, vai vir como um noivo e vem buscar a sua igreja. E você precisa ser a igreja de Cristo para que você possa entrar pela porta, porque ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então a arca foi uma provisão da parte de Deus e um refúgio da ira de Deus para que aquele povo, assim como Jesus, é a nossa provisão e nosso refúgio, mas nós, né, sabemos que um dia essa porta vai se abrir novamente, que é o próprio Jesus Cristo quando vir com todo poder, não é? E quando essa porta vir, nós seremos salvos em Cristo Jesus. Então, eu quero meditar mais uma vez, não é, na palavra de Deus com os irmãos, nessa breve reflexão, no livro de Mateus, capítulo 37, para a gente ver o que é que está dizendo. Mateus, capítulo 24, versículo a partir do 37. Veja que coisa interessante. Mateus 24, versículo a partir do 37. Vamos ver o que diz o Senhor na sua palavra. Mateus 24, a partir do versículo 37, que diz assim. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Está vendo aí? Vejam mesmo. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então você veja que a palavra do Senhor está dizendo, assim como foi no tempo de Noé, o povo que ouviu a palavra, ouvindo Noé, não deram ouvido a Noé, bebiam, comiam, se davam em casamento, né? As pessoas tinham a sua vida livre, mas Noé explicou que havia de haver o dilúvio, que eles precisavam entrar na arca, que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, e isso não aconteceu. As pessoas não se arrependeram. Então, vai haver um dia em que o Senhor Jesus Cristo voltará com todo poder e toda glória, na sua segunda vinda, e a Bíblia é muito clara, muito clara. Jesus Cristo hoje é a nossa arca. E da mesma maneira, como aconteceu no tempo de Noé, vai acontecer também nesse tempo. Deus não se esqueceu do que prometeu. Com certeza, isso vai acontecer. Estamos vivendo um tempo difícil,
onde muitas pessoas não querem dar ouvidos à palavra de Deus, não querem entender que precisam viver pelo Espírito e não pela carne. Então, que em nome de Jesus, assim como aconteceu no tempo de Noé, a gente escute a palavra de Deus e façamos parte daquele povo, como a família de Noé foi salva, porque ouviram Noé falar, assim você também possa ouvir a palavra de Deus e ser salvo em Cristo Jesus, porque esta é a vontade de Deus para a minha vida, esta é a vontade de Deus para a sua vida, esta é a vontade de Deus para toda a humanidade. Um dia ele vai voltar. E a Bíblia diz que nós precisamos estar salvos em Cristo Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos, diz assim a palavra do Senhor. Deus os abençoe. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. E Deus os abençoe.